Fala concurseiro, professor Oswaldo Júnior, língua portuguesa. Gente, hoje nós vamos falar sobre crase. Se você tinha dificuldade em crase, não conseguia acertar a questão, tinha dificuldade em entender o assunto, acabou. O Simples Assim chegou com aquele jeito bisurado que você vai levar para a sua prova e eu garanto, vai ser sucesso, tá bem? Vamos começar sem muita enrolação. Língua portuguesa, crase. Gente, coloca no coração, tá bem? Crase é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. Olha só, preposição a mais o artigo definido feminino a. Aí eu vou ter a com a e vou gerar grave, sinal indicativo de crase. Olha só o exemplo. Ele se referiu à aluna e ele se referiu à aluna. Um tem crase, o outro não tem crase. Dica importante, coloca aí no coração. Gente, o fenômeno da crase, ele é ocasionado pelo verbo ou pelo nome. Só isso, muito tranquilo. O nome ou o verbo vai exigir uma preposição e o nome feminino ele vai ser definido por um artigo definido a. Aí vai juntar a com a, vai gerar crase. Agora vamos para a prática. Então, vou te falar. Começou, tá? A partir de agora é só bizu, que se você levar para a sua prova, eu garanto, é sucesso. Vamos lá. Ele se referiu à aluna e ele se referiu à aluna. E aí, qual que é o certo? Pensa aí. Gente, aqui a crase está sendo exigida pelo verbo referir. Quem se refere, refere-se a. Só que essa mesma crase ela pode ser exigida por um nome, como por exemplo, quem faz referência a. Tá bem? Então, olha só. Quem se refere-se a, mais o artigo definido feminino de a, aluna, fez essa fusão aqui embaixo e gerou crase, sinal indicativo grave, ok? Tá, gente, a crase ela é dividida em crase obrigatória, crase facultativa e crase proibida. Às vezes você tem certa dificuldade se você for por essa regra aqui, ó. Tá, quem se refere-se a. Você na hora da prova pode dar um branco e talvez você não tenha tempo suficiente. Eu vou te passar umas dicas importantes que se você levar isso para a prova, eu garanto, vai ser sucesso. Começou, tá? A partir de agora é gabarito. Atenção, crase. Se você gostar dessa aula, você vai dar o like, você vai curtir e você vai compartilhar com os amigos. Gente, não esquece de se inscrever no canal, beleza? Começamos. Crase obrigatória, regrinha número 1. Galera, regra número 1 para você colocar no coração. Gente, ao você se deparar com uma frase e você não conseguir entender que ela a crase ou não a crase, você vai aplicar a regra número 1. Você vai trocar a palavra feminina por uma masculina e o a pelo ao. Vamos aqui para cima. Olha só. Vamos aplicar essa regra aqui, ó. A regra número 1 é, eu vou trocar a palavra feminina por uma masculina e vou trocar o a pelo ao. É só isso. Olhem só, na prática. Ele se referiu à aluna. Digamos que eu não tenha certeza se tem crase ou não. Aí eu vou trocar a palavra feminina por uma masculina e esse a aqui, ó, pelo ao. Se couber, pode acrasear sem medo. Vamos lá. Ele se referiu à aluna. Vamos lá. Troca a palavra feminina por uma masculina. Boa. Agora você vai trocar o a pelo ao. Boa. Ele se referiu à aluna. Se eu fizer essa troca, é o mesmo que eu dizer. Ele se referiu ao aluno. Opa! Se ao fazer a troca tiver coerência, ficar perfeitinha a frase, pode acrasear sem medo. Porque aqui vai ter crase, ok? Então essa é a dica de ouro. Coloca no coração. Regra número 1. Eu vou trocar a palavra feminina por uma masculina e o a pelo ao. Outro exemplo. Ela foi à igreja. Digamos que eu não sei se isso tem crase. Eu vou trocar a palavra feminina por uma masculina e o a pelo ao. Ela foi ao sítio. Opa! Eu troquei a palavra feminina por essa masculina, sítio, e troquei o a pelo ao.
Simples assim. Então, gente, recapitulando, regrinha número 1. Eu vou trocar a palavra feminina por uma masculina e o a pelo ao. Se ao trocar tiver sentido, tiver coerência, pode acrasear sem medo, porque o seu azinho exige crase. Beleza? É só isso. Gente, regrinha número 2, tá bem? Cuidado, porque nós já ouvimos falar que a crase ela só pode vir antes de palavra feminina. Eu já garanto para você, tá errado. Não é só antes de palavra feminina. A crase também pode vir antes de palavra masculina. Porém, é nas duas hipóteses que eu vou mostrar para você. Tá bem? Cuidado. Gente, regrinha número 2. Aqui, ó. Nas expressões a moda de ou a feito de, tudo que se equivale a isso pode haver crase. Como, por exemplo, Pedro pintava a Picasso. Opa, palavra masculina. O desavisado já perdeu essa questão. E você que é meu aluno acertou. Porque ele vai achar que antes de palavra masculina não pode haver crase. Está errado. Antes de palavra masculina pode haver crase sim. Nesta hipótese que eu estou mostrando para você. Olha só. Pedro pintava a Picasso. É equivalente a eu dizer Pedro pintava a moda de Picasso. Pedro pintava a feito de Picasso. Ou seja, Pedro pintava igual a Picasso. Outro exemplo. Marcos cantava a Pablo Vittar. Opa, Pablo Vittar é um nome masculino. Só que ele cantava a moda, ou seja, igual a Pablo Vittar. A feito de Pablo Vittar, a medida de Pablo Vittar. Então, neste caso, pode haver crase sim, antes de nome masculino. Ou seja, nas expressões a moda de ou a feito de. Essa é a segunda regra de crase obrigatória. Gente, regra número 3. Coloca no coração esse bizu. Olha só. Voar e volto dar, crasear. Voar e volto de, crase para quê? Olha só. Vou à Espanha. Quem vai à Espanha volta da Espanha ou volta de Espanha? Quem vai à Espanha volta da Espanha. Então, se volta da, crasear. Olha só. Crasear. Segundo exemplo. Vou a São Paulo. Quem vai a São Paulo volta da São Paulo ou volta de São Paulo? Então, quem vai a São Paulo volta de São Paulo. Por isso, não pode haver crase. Entenderam? Regrinha número 3 para você colocar no coração. Voar e volto da, crasear. Voar e volto de, crase para quê? Gente, regrinha número 4, importantíssima. Cuidado. Porque nas palavras distância, casa e terra vai haver crase. Porém, elas precisam estar determinadas. É isso mesmo. Nas palavras distância, casa e terra vai haver crase. Porém, essas três palavrinhas, elas precisam estar determinadas. Cuidado. Olha só o exemplo. Estava a distância de 20 metros. Que distância era essa? Era 20 metros, ok? Então, essa distância aqui, ó, ela está determinada, ok? Outro exemplo. Avistou a casa do pai. De quem era a casa? Era a do pai. Então, essa casa aqui, ó, está determinada. Terceiro exemplo. Chegou à terra prometida. Que terra era essa? A prometida. Então, regra número 4. Nas palavras distância, casa e terra, se estiverem determinadas, tem que acrasear. Cuidado, porque a sua banca ela não vai determinar essa casa, ela não vai determinar essa terra e ela não vai determinar essa distância. E se esses três elementos não estiverem determinados, não há crase. Cuidado para você não errar. Essas dicas são importantíssimas. Gente, regrinha número 5. Nos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, vai haver crase quando estes pronomes forem substituídos por estes. A esse, a essa, a isso. Então, coloca a regrinha número 5 no coração. Nos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, vai haver crase quando forem substituídos por estes.
a esse, a essa e a isso. Olha só o exemplo. Refiro-me àquela mulher. Opa, como é que eu vou saber se esse aquela tem crase? É só você substituir. Refiro-me a essa mulher. Se der para substituir, pode aplicar a crase sem medo, porque ele exige crase, tá bem? Então coloca a dica número 5 no coração. Gente, regrinha número 6, cuidado, porque antes de horas determinada, a crase. Cuidado, porque essa hora precisa estar determinada. Olha só, exemplo. Ele chegou às 7 horas. Opa, tem crase, porque essa hora está determinada, são as 7 horas. Oswaldo, me dá um exemplo que não tem crase. É esse exemplo aqui, ó. Ele chegou a 1 hora. Gente, cuidado, porque neste exemplo aqui, ó, não há crase. Eu não sei que hora é essa. Pode ser 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas, meia-noite. É a 1 hora. Pode ser qualquer hora a partir dali. É a 1 hora. Cuidado, porque para haver crase antes de hora, essa hora ela deve estar determinada. Ok, meu aluno? Vamos lá, gente. Regrinha número 7. Olha só, em locuções femininas tende a haver crase. Olha só, nas palavras às vezes, à vista, à noite, à tarde, à esquerda, à direita, às versas, às claras, à exceção de e à medida de, tende a haver crase. Locuções femininas tende a haver crase. Decora essas palavrinhas mágicas, porque elas são muito recorrentes em prova. Gente, bizu importante que eu vou dar para você, mais uma regrinha para você colocar no coração. Regrinha número 8. Olha só, gente, cuidado, porque em pronomes relativos, algum deles exige crase. Oswaldo, mas eu tenho maior dificuldade em pronomes relativos. Calma, meu aluno, muito tranquilo, muito fácil. Vamos primeiro pegar a crase, porque se você quiser pegar crase e pronome relativo em uma série de conteúdo, você não vai pegar nem isto e nem aquilo. Então vamos por parte, gente. Os pronomes relativos a qual ele exige crase, como por exemplo, a aluna a qual me referi saiu. Olha só, a aluna a qual me referi saiu. Primeiro, eu tenho quantos verbos? Vamos lá. A aluna saiu. Opa, eu tenho um verbo, então eu tenho uma oração a qual me referiu. Opa, então eu tenho outro verbo, eu tenho 2 orações. Mas, professor, eu não consigo identificar 2 orações aí. Eu só consigo identificar uma. Calma, meu aluno, isso com o passar do tempo, você vai ficar bom. É só treinar. É só assistir a aula do professor que você vai aprendendo gradativamente. Muito tranquilo. Vamos lá. A aluna a qual me referi saiu. Opa. Quem se refere, refere-se a. Opa. Então tem a preposição. A qual está retomando o termo aluna. Então é só isso. A qual, em alguns casos, exige crase. Então esse pronome relativo, cuidado com o pronome relativo a qual, as quais e a que. Ok? São esses. Os pronomes relativos, as quais, a qual e a que, também exigem crase. Cuidado, ok? Gente, essas são as crases obrigatórias. Se vocês levarem essa regrinha para o coração e se a banca de vocês cobrarem crase obrigatória, você vai acertar a questão muito tranquilo. Agora deixa o professor tomar aquela água que é para levantar o moral, que é para continuar baixando o santo de língua portuguesa. Beleza? Agora vamos para a prática, vamos ver como é que é cobrado em prova, beleza? Olha só, assinale as afirmativas abaixo. Assinale a alternativa em que a afirmativa não se adequa ao mecanismo de verificação de uso de crase, ou seja, está errado, a banca quer errado, ok? Vamos lá. Número 1. Substitui o artigo feminino definido umas pela preposição em. Meu aluno, não adianta nem bater cabeça. Eu falei para você que para haver crase tem que ter a preposição a, mas o artigo definido feminino a. Então isso aqui está errado. Quer dizer que
quer dizer que o definido é umas. Gente, artigo definido é os, a as. Só isso, ok? Então isso aqui está errado, beleza? Substitui-se o termo regente por outro que exija a preposição diversa de a. Quer dizer que tem que ser outra preposição que não seja a. Está errado, meu aluno. Para haver crase é a preposição a. Justamente essa. É a mais a que a crase. Vamos lá, número 3. Troca-se o as anterior por um termo regido pelo artigo indefinido umas. Meu aluno está errado, é artigo definido. Olha só, a 4. Troca-se o termo regido feminino por um termo masculino correspondente. Pronto, gabarito. É aquela regrinha de ouro que eu dei para você, regrinha número 1. Eu vou trocar a palavra feminina por uma masculina e vou trocar o a pelo ao, se couber a crase. Como, por exemplo, ele foi à igreja. Opa, ele foi ao sítio. Deu para trocar? Então, essa a igreja vai ter grave, sinal indicativo de crase. Então, vamos lá. Então, as erradas aqui são a número 1, a número 2 e a número 3. Então, aqui, e aí? Vai ser quem? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Gente, resposta é letra E, porque a única certa aqui é a questão 4. Troca-se o termo regido feminino por um termo masculino correspondente. Só isso, gente. Crase facultativa, ou seja, saímos da crase obrigatória e agora vamos entrar na crase facultativa. 3 possibilidades, muito tranquilo. Tá bem, então vamos lá. Gente, regra número 1 da crase facultativa. Depois da preposição até, a crase é facultativa. Meu aluno, você está prestando atenção? Tem certeza? Você vai redobrar essa atenção. Por quê? Porque o que eu vou falar agora, você vai escrever no seu caderno assim, ó. Hashtag no coração. 2 pontos. A crase facultativa, ela sobressai sobre a crase obrigatória. É isso mesmo. A crase facultativa, ela comanda a crase obrigatória, tá bem? Se no enunciado a sua banca pedir crase facultativa, é crase facultativa. Agora, se ela pedir a crase obrigatória, aí não, ela quer a crase obrigatória, tá bem? Mas há uma hierarquia e a crase facultativa, ela sobressai sobre a crase obrigatória. Então, vamos lá. Regra número 1 da crase facultativa. Depois da preposição até, a crase ela é facultativa, ou seja, você vai colocar ou não. Cuidado, porque a sua banca vai dizer que após a preposição até, a crase ela é proibida ou a crase ela é obrigatória. Tá errado, nem isto, nem aquilo. A crase ela vai ser facultativa. Olha só. Irei até a igreja. Opa, pode haver crase e pode não haver crase. Vou dar um exemplo para você, como a crase facultativa, ela sobressai sobre a crase obrigatória. Se você aplicar a regra número 1 da crase obrigatória aqui, ó, como por exemplo, irei até a igreja. E se você colocar irei até ao sítio, opa, vai caber. Se você é crasear, você já errou. Por quê? Porque se a sua banca disser que é obrigatório e você é crasear, tá errado, porque é facultativo. Olha só, cuidado com a preposição até. Porque depois da preposição até, a crase ela é facultativa. Gente, regra número 2. Quando a aparecer antes dos pronomes possessivos no singular, minha, tua, sua, nosso e vossa, a crase ela vai ser facultativa. Você pode colocar ou você pode não colocar. Olha só. Vamos à sua casa. Opa, olha só aqui um pronome possessivo. Se tem um pronome possessivo, então a crase aqui ela é facultativa. Coloca no coração. Regrinha número 3. Antes de nome próprio no feminino, a crase ela vai ser facultativa. Como por exemplo, refiro-me a Andressa. Eu coloco crase ou não? Cuidado, gente. Coloca essas 3 dicas no coração,
Porque o que cai sobre crase facultativa é esse simples assim que você está vendo com o professor, ok? Então terminamos crase obrigatória e agora terminamos crase facultativa. Olha só esse exemplozinho. E aí? Responde aí pro professor. Aí está com você. Assinale a alternativa em que o uso do acento crase não é facultativo. Ou seja, se não é facultativo, vai ser o quê? Muito bem, letra A. Ao retornarmos da viagem, escrevemos a sua prima. Opa, olha só aqui um pronome possessivo, sua. Então, nesse caso, é facultativo, você coloca ou não. Letra B. Planejo ir de moto até a torre da cidade. Olha só a preposição até. Então, isso significa que a crase aqui é facultativa. Letra C. Logo pela manhã, devolvi o lápis a Jaqueline. Opa, Jaqueline é nome feminino? Ótimo, mas é o nome próprio. Então, olha só a regra número 3. Antes de nome próprio no feminino, a crase ela vai ser facultativa. Então, aqui também é um caso facultativo. Sobre a letra D, vamos conferir. Chegou à distância de 5 centímetros do poste. Opa! Que distância foi essa? 5 centímetros? Então, essa crase aqui ela é obrigatória, porque nas palavras distância, casa e terra, se estiverem determinados, a crase simples assim, ok? Olha só, gente, a resposta correta é a letra D. Muito bem. Agora vamos dar continuidade, gente. Vamos falar sobre crase proibida. Olha só, gente, para você colocar essas dicas no coração e acertar qualquer questão de crase sem enfeitar o santo e sem gerar dificuldade, ok, meu aluno? Vamos lá. Regrinha número 1, gente. Antes de palavra masculina, não pode haver crase, com exceção das expressões a moda de e afeito de. Olha só o exemplo. Assisti a Pedro. Tá vendo? Professor, mas por que não assistir o Pedro? Gente, porque assistir a é de ver, assistir o é de ajudar e assistir em é de morar. Quer dizer que vamos assistir o jogo ou vamos assistir ao jogo? Vamos assistir ao jogo, porque nós vamos ver o jogo. Se for o, nós vamos ajudar o jogo. Então é isso, gente. Antes de palavra masculina, não pode haver crase, com exceção da expressão a moda de ou afeito de. Regra número 2. Antes de verbo, gente, não pode haver crase. Cuidado. Ricardo está disposto a passar. Olha só. A passar. Passar aqui é verbo. Então não pode haver crase antes. Cuidado. Regra número 3. Em palavras repetidas, não pode haver crase. Estavam frente a frente. Este aqui, ó, não pode ser acraseado não, ok? Regra número 4. Nos pronomes pessoais, também não pode haver crase. Olha só, a ela falei. Opa, não pode haver crase nesse a, porque esse ela é um pronome pessoal, ok? Regra número 5. Antes de pronome de tratamento, não pode haver crase. Olha só, avistei a vossa excelência. Esse a, ó, sem crase, porque vossa excelência é um pronome de tratamento. Cuidado. Gente, regrinha número 6. Antes do pronome demonstrativo, esta e essa, não pode haver crase não. Cuidado. Paguei a esta mulher. Esse a aqui, ó, sem crase. Cuidado, meu aluno. Regra número 7. Antes dos pronomes relativos cujo e quem, crase não tem. O exemplo, a aluna a quem me referi saiu. Olha só, esse azinho aqui ó, não pode ser acraseado, porque após ele tem um pronome relativo quem, tá bem? Regra número 8. Antes dos pronomes indefinidos, gente, não pode haver crase não. Olha só. Avistei a certa mulher. Mas que mulher? Certa mulher é indefinido, porque pode ser qualquer mulher. Eu não falei que mulher era. Então esse A aqui, ó, não pode vir acraseado não. Cuidado, meu aluno. Gente,
Agora, essa regra número 10 você tem que colocar no coração do 220. Tum, 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 tum. Cuidado! Vamos por partes sem enfeitar o santo. Porque depois de preposição, com exceção da preposição até, não pode haver crase. Então, depois de preposição, não pode haver crase. Com exceção da preposição até, de forma facultativa. Tá vendo? Cuidado, olha só. Vamos após as 7 horas. Você aprendeu lá na crase obrigatória que em horas determinadas a crase ela era obrigatória. Porém, olha só, após preposição, ó, não pode haver crase, com exceção da preposição até. Então vamos lá, você vai levar para a sua prova que antes de hora determinada, a crase ela é obrigatória, com exceção se vier uma preposição antes, ok? Como por exemplo, vamos após as 7 horas. Professor, e quais são as preposições? É mole, meu aluno. São a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre e trás. Dessas preposições não pode haver crase, com exceção da preposição até, que pode haver crase sim, de forma facultativa. Vamos dar uma olhada como é que vai cair na sua prova. Resolve aí para o professor para mim ter certeza que a crase ficou no seu coração. Nos trechos, em meio a fotografias de animais selvagens e o Sesc Belezinho afirmou que a proibição a Giovana ocorre em a preposição a. Assinale a opção em que se faz uma análise incorreta em relação ao uso do acento grave nesses fragmentos. Olha só, no primeiro caso a crase é proibida, vamos lá, em meio a fotografias de animais selvagens. Opa! E aí? Em meio a fotografia de animais selvagens. E aí? Quer dizer que há no singular, mas palavra pós-posta no plural. Pode haver crase? Olha só a regra número 9. Há no singular, mas palavra pós-posta no plural, não pode haver crase. Como, por exemplo, refiro-me a mulheres brasileiras sem crase, porque mulheres está no plural e o a está no singular. Vamos dar continuidade. No primeiro caso, a crase é proibida. Daí é com você. No segundo caso, pode não ocorrer crase. Olha só, o Sesc Belenzinho afirmou que a proibição a Giovana. Opa, Giovana é o nome feminino próprio. O que é que a crase facultativa diz sobre isso? Aí é com você. No segundo caso, poderia ocorrer crase sem alteração de sentido. Há no singular, mas palavra pós-posta no plural, pode haver crase não. No primeiro caso, ocorreria crase com a palavra estivesse acompanhada de artigo. Letra E. Nos dois casos, deveria ocorrer crase obrigatória. Meu aluno, só com essas dicas que o professor pediu para você colocar no coração, se acerta a questão de crase. Você não precisa dar aula sobre crase, porque a crase tem algumas especificidades estilística e semanticamente. Mas para o seu concurso público, é esse, simples assim, e você vai acertar a questão sem enfeitar o santo. Olha só, resposta correta é a letra E. Meu aluno, é só isso. Crase obrigatória, crase facultativa e crase proibida. Você só tem de se atentar a isto. Eu garanto para você, é simples assim, que você vai olhar no seu gabarito e vai ver que acertou mais uma questão sobre língua portuguesa. Meu aluno, até a sua posse, fiquem todos com Deus, um forte abraço.